Fala galera, estamos começando aqui mais um episódio do QueiroCast. Hoje está com o professor Marcelo. Meu nome é Thales. Meu nome é Danilo. E a gente vai fazer algumas perguntas com ele. Vai ser uma entrevista rápida, acho. Talvez não. Talvez não, depende. A gente vai começar a fazer algumas Então, professor, a gente sabe que você é um professor bem experiente, mas desde sempre você tinha essa ideia de ser físico, de dar aula de física. Como que surgiu essa sua ideia? Na verdade, no começo, quando eu comecei a querer estudar e tal, eu resolvi fazer faculdade, eu jamais imaginei. Eu era um cara totalmente de humanas. Né? Então eu tinha facilidade na escola, eu ia bem exatas, mas na minha cabeça eu gostava de poesia, eu gostava de teatro. Tanto que a primeira vez que eu prestei vestibular foi para artes cênicas. Tanto é que no teatro deu uma aula. Ele ajudou pra caramba a gente no teatro. Eu cheguei a trabalhar no cenário amador, trabalhei em 2 peças, né? E aí tentei me profissionalizar, né? Eu trabalhei em 2 grupos, né? De teatro diferente. Eu estava fazendo um trabalho com um grupo, aí o pessoal foi assistir uma peça, gostou, me convidou para fazer um outro trabalho. O primeiro trabalho que eu fiz foi uma peça que a gente tinha escrito, né? Eu e os outros atores, né? Foi uma criação nossa. A gente tinha um apoio de uma diretora. Eu dei sorte, acabei, porque quando eu resolvi fazer faculdade, eu resolvi querer estudar, né? Porque tinha acontecido algumas coisas na minha vida. Eu falei, para mudar isso aí eu vou ter que estudar, né? E só que eu não tinha condições, né, de pagar uma faculdade e tal. Eu era sozinho, fui criado com a minha avó. Minha avó foi embora, eu fiquei morando sozinho em São Paulo. E aí tinha o cursinho da Poli na época, né? Então, como eu sempre estudei em escola pública, aí eu concorri a uma bolsa. Lá era um cursinho comunitário, né? Famoso, né? Bem conhecido, era ligado à escola politécnica da USP, né? De engenharia. E eu fiz a prova para a bolsa. Engenharia? Não, para o cursinho. É que o cursinho era vinculado à escola de engenharia, né? Escola Politécnica de Engenharia da USP. E eles tinham esse projeto que começou lá. Só que ele cresceu muito, aí tem... Na época, eu sei que chegou a ter 3 unidades, né? A mais famosa é na Lapa, aí tinha em Santo Amaro e até inclusive Itaquera. Só que depois que eu terminei o cursinho que abriu Itaquera, eu ia dar um rolê, eu saía de Itaquera e ia para Lapa. Eu fazia só aos sábados, era das 7 da manhã às 7 da noite, sábado o dia inteiro. Eu estava desempregado e aí de semana eu estudava. E quando eu estava lá no cursinho, eu conheci uma diretora de teatro, que ela tinha um projeto lá, porque tem um curso, tem um vestibular específico para artes cênicas, e ela desenvolveu um trabalho lá no cursinho, né? E eu me inscrevi para participar para conhecer. Na verdade, eu quis fazer teatro porque era muito tímido e tal, acho que para querer me soltar e tal, e acabei gostando. E eu entrei nesse projeto lá do cursinho da Poli, né, para teatro. E aí eu resolvi, conhecendo, estudando, eu tentei fazer parte lá. Tentei não, né, acabei entrando para prestar o vestibular para artes cênicas, porque tem uma prova específica, né, que é a Escola de Comunicação e Artes da USP, e fazer o bacharelado em artes cênicas. Na verdade, meu sonho era ser diretor de teatro. Esse sonho surgiu no meio do caminho, para preparação de elenco, né? E aí eu estudei e tal, tentei vestibular, fui para a segunda fase, aí eu acabei não passando. Só que a questão é que quando eu comecei a estudar para o vestibular, o que a FUVEST, no caso, assim, mais específico, né, que eu estudei para artes cênicas, o que diferencia? Na verdade, no vestibular geral, né? Que o pessoal costuma ir mal no vestibular em física e matemática. Então eu comecei a estudar bastante física e matemática para me destacar dos outros no vestibular. E quando eu comecei a estudar física e matemática no vestibular, química também, eu comecei a descobrir que eu tinha facilidade e comecei a entender a linguagem
E aí eu comecei a curtir a parada. Esse trocou. Aí eu virei um cara que gostava de humanas e que era bom em exatas, que eu comecei a entender exatas, né? Aí eu acabei não passando no vestibular para artes cênicas, porque é muito difícil, muito concorrido, né? E a galera que passa vai se preparar fora, nos Estados Unidos, faz um monte de curso e tal. Eu ia com a cara e a coragem, né? Eu passei na primeira fase do vestibular, que já é uma nota de porte alta. Aí eu fui para a segunda fase. Na segunda fase são 3 dias de prova escrita e tem o 4º dia que é a prova prática, né? Aí somando todos os pontos eu acabei não conseguindo classificação, né? Mas até, apesar de ter ido no geral, com a primeira vez que eu prestei, eu fui muito bem, era um curso muito concorrido, né? Para você ter uma ideia, por exemplo, Matheus Nastergalli, ele se formou lá na ECA. Tem um monte de atores aí conhecidos que estudaram na mesma escola que eu tentei estudar teatro. E aí eu não passei, bombei no vestibular, desempregado. Eu falei, mano, aí eu resolvi ir para a área da engenharia, entendeu? Da exatas. Engenharia civil? Primeiro, eu estudei para engenharia civil. Aí como eu já tinha feito cursinho, e eu já tinha material, tudo e tal, aí eu não fiz o cursinho de novo, aí eu estudei em casa sozinho, né? Aí tentei de novo, não passei de novo, né? Na Politécnica da USP. Aí eu falei, vou tentar de novo no 3º ano, né? E na terceira tentativa, antes, que a prova era no final do ano, antes de prestar para a Poli, aí eu prestei da FATEC também, né? Que ano é isso, professor? Isso, estou falando de 2004, agora 2005 a gente está. 2003, 2004 e 2005. Como você estava? Tipo, era muito internet, né? Eu tinha. Não, até tinha, mas era ali, né, cara? Eu ia na biblioteca, perto de casa. Tanto que quando eu fazia um cursinho na Lapa, tipo, não tinha bilhete único nessa época ainda. Então você pegava um ônibus e fosse pegar outro, e aí cada um que você pegava, você tinha que pagar, né? Então, era mais barato, mas proporcionalmente ficava caro, né? E o que acontecia? Lá no cursinho, às vezes tinha aulas extras e tal, e como eu estava desempregado, eu estava focado em estudar o vestibular, né? Fiquei sem trabalhar e tal, minha namorada não ajudava, porque é minha esposa que eu eu ia andando da Lapa até a biblioteca lá na Vila Mariana, né? No pé da Vila Mariana, na estação Vergueiro, né? Onde tem o Centro Cultural. Eu andava quase 3 horas, né? Eu fazia aula até as 4 da tarde. Não, era uma vez por semana, né? Aí eu andava da Lapa até o Vergueiro, dava quase umas 3 horas de caminhada, né? E aí eu pegava os livros e devolvia, eu tinha 15 dias, né? Eu podia ficar 15 dias com os livros. Desempregado. Desempregado. Desde o começo, quando eu comecei a estudar. E aí eu fazia desse jeito, né? Estudando em casa sozinho, né? Como eu já tinha feito cursinho, já tinha meio que um norte para seguir. E aí foi nessa que eu fui me dando bem com a matemática, com a física. E aí eu resolvi, né? Como eu não passei no primeiro ano, eu falei, agora no segundo eu já sabia o que estudar. Aí eu ia na biblioteca perto de casa, né? Itaquera, aí eu estudava tudo, né? Tinha que estudar tudo, né? Português, história, geografia. Ai, desculpa, eu não sabia que vocês estavam aqui, menino. Então você tinha que estudar todos. Hoje muita coisa que eu sei que eu lembro de outras matérias é por causa dessa época aí, né? Português e tal. Filosofia, eu lia bastante filosofia para ter bastante argumento, que tinha a redação, que falava bastante. Redação né? Conta a vida. E aí foi isso. Aí eu, no meio do ano, antes de eu chegar prestar no final do ano, entrei na FATEC. Aí eu fui fazer um curso de edifícios, né? Eu passei, que é tecnólogo, não é superior, só que é tecnólogo, são 3 anos, é um curso de curta duração. Aí eu entrei na FATEC e quando eu estava, aí ao mesmo tempo eu fazia a faculdade na FATEC, estudava o vestibular, e aí no final do ano eu prestei e entrei na Poli, certo?
bem Aí, puxado. aí eu entrei em engenharia civil na Poli, lá na USP, e só que, meu, era um curso integral. Fala. Mas você estava morando sozinho nessa época? Tava. Eu morava, na verdade, eu cresci com a minha avó, né? Só que aí meu avô tinha um bar e aí assaltaram meu avô. E eles foram, minha avó tinha uma chácara no interior, eles resolveram ir embora. Eu falei, não, eu preciso ficar, minha vida está aqui em São Paulo. E meu tio tinha uma oficina na frente da casa da minha avó e nos fundos da oficina tinha um porão. Aí eu morava naquele porão ali, né? E aí eu entrei na Poli, só que era um curso integral, né? Tinha aula de manhã, tarde e noite. Tudo bem que eu consegui, como eu estudei a vida inteira em escola pública, eu tinha os benefícios, né? Eu tinha alimentação, eu tinha biblioteca, tinha os livros, eu ficava o dia inteiro lá na USP. Só que, cara, uma que a realidade da galera que estudava era outra, acabava incomodando, os caras aí. Uma vez eu fui fazer um trabalho de escola com o pessoal da minha turma, a Poli era lá na cidade universitária, né? Aí já na faculdade, né? No campus da escola politécnica. Aí a gente marcou de fazer um trabalho de um estudo de campo e a gente foi fazer o trabalho, o pessoal lá que marcou para fazer o trabalho. Aí quando a gente estava esperando lá, né, marcaram o local de encontro, aí falou, não, meu pai veio buscar a gente. Aí quando a gente estava esperando lá no descampado, aí desceu um helicóptero, tá ligado? De helicóptero. Eu falei, mano, que o pai dele era o dono da empreiteira, né? Que a gente ia fazer o trabalho de locação de obra. Que é fazer a marcação de estava corrido, para onde vai ficar cada coisa na obra. Eu falei, mano, isso aqui não sei, né, pai? Só que foi, aí eu consegui ainda fazer 2 anos, só que aí a minha namorada, que na época ela engravidou, né? Tipo, eu só estudava, né? Aí eu falei, mano, não posso continuar só estudando, ganhar porcaria nenhuma, e agora? Eu tenho filho, né? E aí a gente, não, vamos pro filho e tal, né? Aquela treta, não sei o que, aí tira, né? Aquela dor de cabeça, Aí a gente resolveu ter um filho, eu falei, não, agora tem que trampar. Eu falei, mas eu queria perder tudo que eu estudei. Aí eu prestei um curso de bolsa na escola de engenharia de Mauá, né? O curso de engenharia de Mauá, hoje em dia, se não me engano, está quase R$4.000. E na época eu tinha que fazer o quê? Prestar o vestibular e conseguir uma boa classificação, né? Que eu vi na época, parece que os 83 primeiros ganhavam bolsa, né? Aí eu passei em segundo lugar. E aí eu consegui um curso gratuito de engenharia na Mauá. Engenharia civil. Quantas pessoas Uns 5, 10 mil, né? Você em segundo. Aí eu consegui a bolsa, aí eu terminei engenharia civil na Mauá, né? Curso lá na Mauá e fazendo estágio. Eu consegui uns amigos meus que eram da área já, que estudavam comigo, o pessoal tinha influência. Aí eu comecei a trabalhar com fundação direta, né? Foi aí que eu fui fazer os trabalhos lá fora, depois e tal. Aí então eu comecei, estudava e trabalhava ao mesmo tempo. Né? Apesar de ser um curso que era diurno também, mas era mais mareado das aulas e tal, né? Era bem puxado também, mas dava para mim ganhar na Poli integral, as aulas tudo jogado lá, distribuído durante o dia, assim, né? Bom, professor, você puxou o assunto de você começou a trabalhar com exatas, a gente ficou sabendo que você foi para a África construir casas, você pode contar para a gente um pouco dessa experiência? A África ela teve uma guerra civil muito intensa, né, na década de 90, né? Tem filme lá no massacre do Hotel Rwanda e tal. E a Angola entrou no processo de reconstrução. Na verdade, eu não fui construir casa, eu fui construir, como eu trabalhava numa empresa de fundação, né, mexer com geotecnia, que é movimento de terra e tal, e colocar a fundação é a base para construir, colocar a obra em cima, né, o bloco de apoio. E a gente eu fazia a fundação para reservatório de água. Né, a gente vai trabalhar a construção de reservatórios de água. Aí ficava uma semana lá e uma aqui, uma semana lá e uma aqui. Você fazia Só que meus chefes eram muito loucos, os caras brigavam direto, né? Chamavam perfurar aqui em empresa. Isso eu posso falar um os outros caras aqui, era na Libero Badaró e tal. E eu fazia tudo, né?
Então, no fim, eu acabei virando frente da empresa e, tanto que eu tenho trauma de telefone até hoje. Nossa, em casa, é que agora hoje em dia é quase tudo celular, mas na época que tinha telefone, eu deixava fora do gancho. Sim, E aí isso, mano, muita pressão, crise de ansiedade, né? E a gente já tá em 2008, 2009. Já tinha seu filho já. Já tinha meu filho, eu ficava longe da minha mulher com meu filho pequeno. Eu ficava muito tempo fora, às vezes 4 semanas sem sair casa. Aí eu falei, mano, só que eu ganhava muito dinheiro nisso. Eu cheguei a trabalhar no consórcio amarelo, que é a construção do metrô, né? E aí eu resolvi sair fora, né, mano? Aí eu falei, vou ver o que eu vou fazer. Aí eu saí, aí eu descobri que dava para você dar aula, mesmo se não ter o curso de professor, que é o bacharel, é o que eu tinha, que era o bacharelado, para você dar aula tem que ser a licenciatura. Como eu tinha o bacharelado, eu me inscrevi, eu tinha um brother meu que falou, mano, você não vai dar aula e tal, né? Isso aqui. Porque na faculdade, o que a gente fazia? Quando eu tinha que estudar um assunto e tal, o pessoal gostava de fazer o que? Eu ia lá e estudava, e a gente pegava uma sala, que a gente está aqui agora, e eu dava aula para a galera, eu ficava o pessoal debatendo assim, e eu ensinava o pessoal, não, faz assim e tal. A gente fazia o estudo juntos, né? E às vezes eles falavam que era melhor estudar comigo que com o professor. E tal. E aí o brother, que é padrinho do meu filho hoje em dia, falou, mano, por que você não vira professor e tal? E aí o outro brother que eu conheci falou, faz inscrição na diretoria de ensino e tal, que você pode dar. Aí eu fui. Na época eu fui na diretoria de ensino, que se dava em Suzano e Ferraz de Vasconcelos, assim, do nada. E gostei. E você mora em Aí foi tipo uma cachaça que eu tomei, tá ligado? Eu viciei, não quis saber mais, né? Da aula, tipo, é meu palquinho. E aí eu falei, como eu gostei e tal, eu falei, eu tinha tempo para minha família, tinha tal das 2 férias por ano, né? Conseguia ficar, eu dava aula à noite, né? De dia eu fazia os freelances de trampo ainda na área de engenharia, mas eu conseguia ficar bastante com a minha esposa e tal, dava para virar. E aí eu falei, mano, já que eu vou focar nisso aqui agora, aí eu fui fazer licenciatura, né? Eu prestei o vestibular para física, aí eu entrei em física na USP, né? Para fazer a licenciatura. Eu fiz licenciatura em física, aí terminei a licenciatura em física e fiz o bacharel em física, que eu terminei em 2020, né? Colei grau esses dias, foi a festa de formatura da pandemia, né? E aí, como eu não precisava de diploma, aí eu fui. Aí esse ano aqui em março eu fui lá pelo grau do bacharel, né? Já que você entrou nesse assunto de professor, qual foi o seu maior desafio durante esses anos aí que você tem de professor? O maior desafio sempre, e acho que até hoje, é você ser professor. Você se colocar como professor é igual você ser um vendedor, né? Você tem que vender um produto ali, você tem que convencer que o outro convença compre o seu produto. Você se vende o tempo todo, é quase uma propaganda pessoal ali. Porque as pessoas só acreditaram em você e acreditaram no que você está falando. Né? Então, sempre o meu maior desafio é tentar criar uma relação proximal, não tanto dos alunos comigo, mas também dos alunos com o mundo do conhecimento. Né? Eu acredito que com a física você pode conhecer melhor o mundo que está à sua volta, não porque você está tendo aula de física, você não vai ser físico, jamais tem a pretensão de que o pessoal saia querendo estudar física e tal, mas entendam, eu acho que você consegue entender melhor as coisas que acontecem à sua volta, quando você vê uma notícia e tal, né, em relação à vacina, você não falar groselha e também não deixar que te engane, também acho que a ciência te ajuda a isso. Mas é o poder de convencimento, né? O desafio de fazer o cara acreditar e achar que aquilo é importante para ele, né? Para ter uma justificativa, um motivo que justifique ele estar ali, e a gente está ali, todo mundo dividindo o mesmo espaço dentro daquela caixa fechada, né? Mas que eles acreditem que aquilo pode ser importante para eles, tá? E
que tenham sentido. Acho que é o maior desafio de qualquer professor. O professor por natureza ele é um idealista, né? Ele é um sonhador. Né? Às vezes o sonho vai morrendo no meio do caminho, mas a gente vai tentando resgatar isso aí o tempo todo. Né? Mas acho que o maior desafio é esse, trazer o aluno junto com você na caminhada. Entendi. Tipo, você contou pra gente que você começou, estava na faculdade e tipo, meio que explicava pros caras como é que funcionava. Foi aí que você decidiu que você falou, mano, vou virar professor de física? Eu vi que eu gostava de ensinar. Eu descobri que eu gostava de física, gostava muito de cálculo, de matemática, mas eu viajava, né? Muito sobre física. Então, mas foi ali que eu vi o pessoal falando, não, que isso não, você tem idioma e tal, né? E eu acho que você vai se dar bem com isso. Aí eu não sei, né? Se deu certo ou não, mas eu estou vivendo muito bem com isso, cara. Os outros falaram, puta, você é engenheiro, eu faço o caminho, geralmente o pessoal faz o caminho contrário. Sai de professor, vai para a área técnica. Eu saí da área técnica e fui para a área da educação. Como você gosta, então acaba influenciando. O que eu falo, é a minha cachaça. Sim. É a minha cachaçinha da aula, é a minha teoria. É o que me dá barato. Né? Tipo, como você consegue se dar tão bem com os alunos? Você, todo ano que a gente vê na formatura, você que é o professor escolhido do terceiro, ano, como você vê isso? Você acha que sai naturalmente? Se as aulas fluem normalmente? É espontâneo. Eu até faço, acho que sou até comedido, né? Geralmente eu sou mais porra-louco do que eu pareço ser. Mas acho que é natural, cara. Não tem como você chegar, começar em janeiro e falar, não, esse ano eu vou ser o professor homenageado, eu vou ser o parado. Não faz sentido, né? Acho que tem que ser. A minha relação acho que vai construindo a confiança, né? Vocês mesmo. Eu não cheguei já abrindo os dentes e tal, né? A confiança você acho que vai criando e vai surgindo naturalmente. As coisas acontecem. A gente briga, a gente ri, a gente chora, né? Então acho que o pessoal acaba confiando em mim. Como eu tenho 40, vou fazer 45 anos já, tem bastante história para contar, então o pessoal acho que acaba gostando, acaba se identificando, né? Então eu sou maluqueiro também, né? Isso aí acho que ajuda um pouco. Então, acho que vai ser a última pergunta, né? Porque já é. Que horas são? Eu falei que eu falava bastante. Não, mas eu avisei vocês. Não, se deixar aqui a gente fica até 10 horas da noite. Tem que só sabe Vamos, tipo, como professor, você acha que você chegou onde você queria, você realizou seu sonho? Cara, assim, acho que vale até de conselho para você. Se eu pudesse voltar no tempo, acho que se chegasse e perguntasse para mim, você prefere o quê? $1 milhão ou ter 15 anos de novo com a cabeça que você tem hoje? Eu acho que se eu conseguisse ter, cara, 15 anos com a vivência que eu tive hoje, e tudo que eu sei que eu tenho que fazer, e que eu poderia conseguir, e que eu gosto de estudar física e tal, né? Então você fala, dá aula de ser pesquisador, então trabalhar lá na LHC e tal. Eu tinha professor assim, que vivia disso, mas a realidade que eu vivi não é questão porque eu era pobre e tal, eu tinha oportunidade para estudar. Só que não tinha cultura de estudo, né? Se eu soubesse hoje em dia que só estudando eu conseguiria ir muito mais longe do que eu cheguei ao. Mas também isso é relativo. De repente não ia ter os filhos que eu tenho, não ia ter a mulher que eu tenho. Se ela pudesse ter acontecido alguma coisa, estar lá nas Torres Gêmeas e ter morrido lá, entendeu? Essas coisas também eu não entro muito nessa operação. Se eu olhar muito para o passado, você esquece de viver o futuro. Então é daqui para mais. Para vocês que estão agora, cara, aproveitar as oportunidades, né? Você está ali na escola, sugar o conhecimento que os professores têm, porque se você trocar ideia com cada um, sempre alguém vai ter alguma coisa diferente. Né? Se falar com o professor de química, não é só química que ele tem, não é só conhecimento em química que ele tem para te oferecer, é experiência de vida, né? Então, você tem um pé em cada lugar. Eu acho que é aproveitar as oportunidades, estudar, cara. Eu sei que é difícil, mano. Às vezes eu falo. Aqui eu fui na marra, né, mano? Eu também já peguei. Eu era até pior que você. Eu era até, vamos
dizer assim, eu era inteligente, pode-se dizer assim, só que tipo, eu cagava para estudo também. Né? Não vou ser cabotinho agora e falar, não, sempre fui estudei, né? E tal, pelo menos, porque se eu fosse tudo isso, eu não teria passado uma fase fodida na minha vida também. E eu tive que apanhar para aprender a bater, né? Fui parar no corredor do hospital, desempregado, na fila do SUS, fazer uma cirurgia na perna, com a perna quebrada, né? Malemar tinha roupa para trocar, e lá do hospital eu falei, mano, não preciso mudar, nunca eu vou fazer agora. Eu falei, mano, o único jeito, eu falei, ou eu vou ganhar na loteria, mas nem dinheiro para apostar eu tenho. Eu falei, então eu vou ter que estudar. Aí eu pensei, foi dentro do hospital, sozinho, na cama, no quarto. Eu falei, não, eu vou começar a estudar. E aí nunca mais parei na minha vida de estudar. Isso que você Então, acho que com estudo dá, é difícil, mas eu acho que só com estudo dá, e eu acho que é até fácil. Hoje em dia as oportunidades, você tem o network, né, muita a rede, né, você sempre tem alguém fazendo alguma coisa legal perto de você hoje em dia. Né, então o acesso não só acesso para você aprender as coisas, mas para você se comunicar e interagir. Né? Você pode interagir com uma pessoa lá na Inglaterra, você pode entrar e fazer uma visita monitorada no museu, lá nos Estados Unidos, daqui, pelo computador. Entendeu? Isso em você não foi. Então, mas mesmo se eu tivesse lá, quando eu tinha lá uns 15 anos, eu estava lá na minha 8ª série, no meu ensino médio, é que foi que a minha avó e minha avó eram semi-analfabetos, né? Então, meus tios eram uma correria, então eu morava com a minha avó. A minha mãe tinha a vida dela e tal. Então, lógico que na minha família sempre pegaram que era importante estudar, respeitar os professores e tal. Eu tinha essa cultura assim, mas não tinha essa cultura de, mano, ir para pôr a faca no dente e tentar ser um cara em tudo, entendeu? Na vida, assim, você poderia. Eu fui entrar na faculdade, eu tinha quase 27 anos de idade, né? Então, nunca é tarde, né? Nunca é tarde, isso é verdade. Então você abre puto, né? Às vezes o cara tá com 16, 17 anos e fala que tá perdido. Não, mano. Sei lá, dá pra você, se quiser terminar a escola, aí vai viajar, volta, aí você vai estudar, você tem uma experiência. Eu hoje em dia faria isso, né? Se eu tiver terminado o ensino médio, eu arrumar um trampo, guardar o dinheiro, ficar uns 3, 4 anos fora, e depois que eu voltar, você vai fazer a faculdade. E já com a cadeira, uma vivência de mundo, né? Porque às vezes você tem que ter maturidade. Eu acho às vezes bem estranho esse cara tá pegado no 3º ano e já cai dentro de uma universidade, numa outra realidade, é tipo um tiroteio de bang-bang. Então você tem que tipo, acabar a escola, se revirar. Eu hoje em dia, se eu pudesse, eu ia juntar um dinheiro para viajar o mundo. E depois que eu voltasse, com a bagagem, conhecer, aí sim eu ia estudar. Sabendo melhor o que eu quero para mim, o que eu quero para minha vida, o que eu sou como pessoa, conhecer o meu lugar no mundo, né? Tanto psicologicamente quanto socialmente, historicamente. Vale a pena, tudo é relativo, vale a pena você estar em qualquer lugar, vale a pena você fazer qualquer coisa, você ter qualquer profissão. Não é porque você vai fazer uma coisa que todo mundo ganha dinheiro que você vai ganhar também. Não é porque você fazer uma coisa que de repente não dá dinheiro que você também vai poder ganhar dinheiro com isso. Ainda mais hoje em dia, né? Bom, acho que foi isso. Eu falei, não sei se deu para entender alguma Querendo ou não, foi várias dicas aí que a gente também não sabia e que a gente precisava aprender também, né? Para vocês também pegar a visão aí do professor Marcelo. Isso aí. O importante é fazer valer a pena as coisas, tudo que você fizer. Se vale a pena. O cara que é referência na escola, todo mundo curte ele. E hoje ele deu várias dicas, contou sobre a vida dele, sobre a história dele pra gente. Um pedacinho, né? Tem umas coisas que são inenarráveis, né? E não dá pra falar isso pra A gente vocês. fala off na aula. Mas é uma honra ter o professor aqui em mais um episódio com a gente. E é isso, galera. Obrigado por assistir e valeu. Valeu.